Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questões 567, 568 e 569, ou 567, 568 e 569, como queiram. Se puder compartilhar esse vídeo, ajuda muito a divulgar a doutrina. Puder compartilhar, puder curtir, se inscrever no canal, enfim, a gente não ganha nada com esses vídeos. É única e exclusivamente para divulgação da doutrina e não custa nada para você, só apertar um botão, né? Ajuda aí, tá bom? Vamos lá. 567. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e prazeres? Resposta. Os espíritos vulgares, como dizeis, sim, esses estão incessantemente ao vosso redor e às vezes tomam parte no que fazeis de forma bem ativa, conforme sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida e estimular ou moderar suas paixões. Tem aqui uma explicação de Kardec. Os espíritos se ocupam das coisas desse mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Os espíritos superiores, sem dúvida, têm a faculdade de considerá-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão a isso uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Então vamos lá. No livro Liberação, do Salvador Gentili foi uma das pessoas que traduziu o Livro dos Espíritos para o português, as obras todas de Kardec para o português. Pouco conhecimento tem ele, pouco. No livro Liberação, do Salvador Gentili, ele narra situações extremamente complicadas que aconteciam para, inclusive, o nascimento de um dos obsessores, que escolheu um casal que estava tendo relações sexuais frívolas, ou seja, sem sentimento, apenas pelo prazer sexual, apenas pela aventura, apenas pelo ato. E quando você faz sexo, vamos colocar assim, sem sentimento, então é fazer sexo, você não gera nenhuma proteção, e espíritos estão ao nosso lado o tempo todo, espíritos vulgares, espíritos inferiores, que acabam ativamente participando daquela relação sexual. Quando se faz amor, é um termo que só vou usar aqui para diferenciar, porque não é o termo correto. Quando se faz amor, quando tem amor envolvido, né, entre as duas partes, amor de verdade, amor sincero, amor real, vamos usar assim, né? Que não está destruindo ninguém, que não está... Enfim, vocês já me entenderam. Gera-se uma quantidade de luz muito grande, isso impede a permanência próxima ao casal de espíritos vulgares, tá? E há quem diga que essa luz se estenda até 300 metros de raio, ou seja, higieniza realmente a casa toda, higieniza o ambiente, enfim, faz muito bem, tá? Então vamos lá. No livro do Salvador Gentili, nós vamos encontrar situações, então, em que aquele casal estava praticando sexo e não amor, e naquele momento havia vários espíritos, e a Sílvia, que era o espírito comandante daquele grupo que estava ali no ato sexual junto com eles, utilizando as sensações e sorvendo, vampirizando aquelas sensações. No momento em que houve a possibilidade de fecundação, que criou-se o chamado redemoinho para puxar um espírito que estava ali, ela se colocou na condição de encarnar-se, com o firme propósito de obsidiar o Antônio Serra. Isso está lá no livro. No livro Voltei, está lá Irmão Jacó, mas na realidade, que é do Chico Xavier, Irmão Jacó por Chico Xavier. Na realidade, quem escreveu foi o Frederico Figner. Eu não voltei? Desculpa. Crônica de um Despertar.
do Crônica do Despertar, do Espírito Kaibar Schutel, por Abel Glasser. Esquece, eu voltei. Crônica do Despertar, do Espírito Afonso, de Kaibar Schutel, por Abel Glasser. Ele conta o Afonso do filho dele, de um dos filhos dele, que no momento do ato sexual, que não tinha nenhum comprometimento com a outra pessoa, a quantidade de espíritos que havia no quarto e todos participando como se fosse uma grande orgia. Tá? Então são dois livros que trazem bem essa explicação. André Luiz também tem várias passagens que explicam como que acontece. Então os espíritos estão a todo momento ligados a nós. Se é um espírito evoluído, evidentemente que ele não vai ficar nem olhando, nem participando e muito menos sorvendo as energias que estão sendo emanadas ali no ato sexual, por exemplo. Agora, um espírito mais atrasado, sim. Ou seja, a companhia espiritual na minha casa diz respeito àquilo que eu penso, a forma como eu gero energia de acordo com a minha evolução. Certo? A responsabilidade, portanto, minha. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante entre uma encarnação e outra, ou encarnado? Resposta: podem cumpri-las em ambos os estados. Para determinados espíritos errantes, ter uma missão dessas é uma grande ocupação. Quer um exemplo de espírito errante com missão? Nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda. É um espírito errante, ou seja, está entre uma encarnação e outra, e enquanto isso está trabalhando como guia espiritual da gente. Certo? 569. Em que consistem as missões das quais os espíritos errantes podem ser encarregados? Resposta: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Porque aqui tem espíritos elementares que cuidam dos elementos da natureza, tem espíritos que cuidam dos planetas que são uma espécie de prisão, tem planetas que são chamados mundos transitórios, né? Que tem espíritos lá também, e tem os espíritos superiores que cuidam disso. Tem os espíritos que cuidam dos princípios inteligentes recém-criados e que precisam, em contato com a matéria, gerar ainda mais matéria, com mais universo se expandindo, etc, etc. Então, que está muito além do nosso conhecimento, e outros que a gente não tem nem como supor ainda. Kardec diz o seguinte: as missões dos espíritos têm sempre um bem por objeto. Seja como espíritos desencarnados, portanto, seja como homens encarnados, portanto, são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, de povos ou de indivíduos, num círculo mais amplo ou menos amplo de ideias, menos ou mais especializadas, além de preparar o caminho para certos acontecimentos e de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns desses espíritos têm missões mais restritas e, de certa forma, pessoais ou inteiramente locais, como dar assistência aos doentes, aos agonizantes, aos aflitos, velar por aqueles dos quais se tornam guias e protetores e dirigi-los por meio de seus conselhos ou dos bons pensamentos que lhes sugerem. Anjo da guarda aqui, né? Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto são os tipos de interesses a resguardar, tanto no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira que realiza a sua tarefa, não importa se seja ela tarefa encarnado ou desencarnado. Cumpriu a tarefa, desenvolveu bem, evoluiu. Não cumpriu bem, não desenvolveu bem, refaz. Começa de novo e assim sucessivamente. Teve uma época que durante um bom tempo, foi quase um ano, que eu dava passes no hospital todo dia pela manhã. Era o único horário que tínhamos, o Douglas e eu, era pela manhã, 7 horas da manhã a gente passava nos quartos perguntando se a pessoa aceitava o passe. A pessoa aceitando, a gente aplicava o passe, sem invasão, sem obrigar ninguém, sem chegar já rezando no quarto, constrangendo a pessoa, nada disso, certo? E fizemos durante um bom tempo, até que o padre Amador, já desencarnado, viu que estávamos fazendo isso, e aí, como diretor do hospital, exigiu que nós parássemos com isso.
né? Com esse mal na cabeça dele. Agora está desencarnado, já deve ter visto a bobagem que fez, né? Mas enfim, na época foi uma grande bobagem. Na realidade, quem viu foi uma irmã que viu a gente aplicando o passe, falou com ele e ele usou a sua influência junto à diretoria do hospital. O que chamou muita atenção na época é que, não só nessa época, mas depois, durante muito tempo, eu ia até a UTI para aplicar passe também nas pessoas. Na UTI, então, sempre quando algum familiar me chamava, e esse familiar, então, abria mão do seu direito à visita, e no horário da visita, que seria dele, eu entrava e aplicava o passe à pessoa. Outras vezes, a diretora, administradora do hospital, muito gentil, como sempre foi conosco, permitia que eu entrasse para aplicar o passe quando a família pedia. Então, eu ligava para ela: olha, o fulano de tal está internado, a família pediu para dar um passe. Posso ir? Só posso tal horário. Pode vir, porque tinha que preparar-me, tudo aquela coisa. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque é impressionante a quantidade de espíritos brilhantes, evoluídos, que existem nos hospitais. É impressionante a quantidade de espíritos evoluídos que lá estão para ajudar as pessoas que estão nos hospitais, com missões de lá estarem para ajudar as pessoas. Na UTI, é assim, absurda a quantidade de luz que tem lá, porque a grande maioria sai de lá, né? É que a gente registra o que morreu depois de ter passado pela UTI, que precisa de resgate também, evidentemente. Precisa dos espíritos, né, que saibam fazer isso, para estarem ali fazendo isso, em suas missões. Mas a quantidade de espírito evoluído, de brilho, de luz, sabe, de um ambiente agradabilíssimo, de sentir a presença dos bons espíritos em uma UTI de hospital, é um negócio assombroso. A gente não tem ideia. Eu não tinha ideia. Eu começava a ver aquilo e falava: meu Deus, que coisa linda, que espetáculo que é a misericórdia divina, né? A misericórdia não tem outro nome, né? Misericórdia mesmo, porque tá ali a anestesia, é o coma, é o trabalho incessante, é o estresse de estar ali, mas tem aquela luz enorme, aquela quantidade de espíritos evoluídos, brilhantes, passando para lá e para cá, trabalhando em suas missões. Trabalhando em suas missões. Fábio, mas eu estou encarnado e não tenho missão nenhuma. Será que não tem? Nós precisamos aprender tudo. Para ser perfeito, eu preciso aprender tudo. Eu preciso saber tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Senão não vou ser perfeito nunca. Nessa encarnação, o que é que você está aprendendo? Fábio, nessa encarnação eu só sou mãe. Seja a melhor mãe que você consiga ser. E cumpra muito bem a sua missão. Nas próximas encarnações você aprende outras coisas. Sabe? Fábio, eu sou professora. Seja a melhor professora que você pode ser. Fábio, eu sou cuidador de idosos. Seja o melhor cuidador de idosos que você pode ser. Fábio, eu sou pedreiro. Seja o melhor pedreiro que você possa ser. Fábio, eu sou arquiteto. Seja o melhor arquiteto que você possa ser. Fábio, eu sou político. Bem feito. Brincadeira. Seja o melhor político que você consiga ser. Seja honesto sendo político. Parece impossível? Não é. Dificílimo, mas impossível não. Combata as mazelas que você tem aí dentro. Lute contra elas. E aproveite a missão maior que cada um de nós tem ao encarnar. Cada um de vocês, eu, todos nós, tirando Jesus, que já é perfeito, todos os demais que encarnaram até hoje e que vão continuar encarnando na Terra, têm uma única missão extraordinária, além das missões secundárias. Essa é a missão primária e a principal que cada um de nós temos: vencer a si mesmo. Essa é a principal missão. Essa é a primeira missão: vencer a si mesmo. Bem-vindo ao mundo adulto. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, até amanhã. Tchau.